Olá, a minha mãe era uma mulher muito bondosa. Ela ajudava as pessoas e não exigia nada em troca. Uma certa vez eu lembro que chegou lá em casa um cidadão, eu acho que ele estava passando por Juazeiro, e ele disse que estava com o que se chama de espinhela caída, que é uma dor intensa nas costas e no peito, na região torácica. E minha mãe mandou ele entrar e começou lá a fazer as medidas, começou a fazer a reza. E logo ele ficou bom. Agradeceu muito a minha mãe e perguntou quanto era. Aí minha mãe falou que ela não cobrava nada por nenhuma reza, nenhuma benzedura. Ela não cobrava nada pelas cartas do baralho. Ela não cobrava nada para ler a mão de quem quer que seja. Pois quem cobra pela questão religiosa, segundo ela dizia, são as igrejas. As igrejas evangélicas, principalmente a igreja católica, é que gostam de dinheiro e tudo faz a troco de dinheiro. E ela falava que não era o caso dela, pois ela, embora não fosse de igreja, ela preservasse mais o lado cigano calon, ela tinha uma grande conexão espiritual. E segundo ela, os espíritos não aceitariam que ela cobrasse qualquer tipo de dinheiro de alguém. Ela perguntou ao cidadão se ele tinha alguma religião. Ele falou que era católico. Aí ela falou assim: então o senhor pega esse dinheiro que o senhor queria me pagar pela reza, e o senhor deposita lá no ofertório da Igreja Católica. Ela dizia que tudo que ela precisava para viver, ela tinha. E aí o pessoal olhava que nossa casa era uma casa grande, mas de taipa, né? E casa de taipa é muito rústica, né? A pessoa não vive bem, né? E a pessoa dizia assim: poxa, como é que a senhora sabe tanta coisa, tem tanta sabedoria e vive nessa casa, quer dizer, pobre, né? E minha mãe dizia que ela não precisava de proteção de ninguém na terra, pois, pelo fato dela ajudar as pessoas, ela tinha a proteção divina. E que aquelas orações que ela fazia, aqueles banhos, aquelas rezas, sempre ficava alguma coisa ali do descarrego das pessoas que chegavam doentes. E ela era o cavalo, vamos dizer assim, usado como para-raio, para que outras pessoas pudessem ter as suas vidas e saúde restabelecidas. Então ela dizia que, até o exemplo de Jesus, ela dizia: olha, Jesus Cristo, com tanto poder, só fez o bem, e quando foi oferecido a ele o mundo, as riquezas do mundo, por Satanás, Jesus disse: vá de retro, pois pessoas que ajudam têm a proteção divina e têm essa missão de ajudar a quem precisa. Minha mãe também era uma pessoa sensitiva, e nesse mundo que a gente vive, sempre teve pessoas ingratas. Eu me lembro que uma vez roubaram um caminhão de um cidadão, e ele chegou desesperado, pois era um bem valiosíssimo, um caminhão, né? Aí minha mãe foi lá, pensou direitinho, aí falou assim: olha, o seu carro está numa estrada assim, 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 e deu todo o panorama do local. Aí realmente ele foi com a polícia e o caminhão estava lá. E depois ele nunca deu sequer
um muito obrigado para minha mãe. Mas ela dizia que já estava acostumado com esse tipo de gente. Também, lá em casa, de vez em quando, andava um pessoal do Exército. Eu quero que vocês saibam que essas pessoas que são sensitivas, elas já foram estudadas e usadas, não é? Por diversas forças armadas, até mesmo das grandes potências, principalmente, como Estados Unidos e a antiga União Soviética. Usavam o conhecimento dessas pessoas para a questão dos mísseis, localização das armas estratégicas. Então, minha mãe, ela ajudava a quem precisava. Chegou lá em casa, minha mãe sempre estava com um sorriso e braços abertos. Também, do outro lado da banca que não existe mais, tinha a zona do Baixo Meretriz. E muitas vezes tinha aquelas prostitutas largadas da família e sem ter a quem recorrer. Numa época em que atendimento médico era difícil. Hoje ainda é difícil, imagina naquela época. E minha mãe dava banho naquelas prostitutas, minha mãe dava remédio caseiro, minha mãe colocava a saúde delas em dia. E nunca cobrou. Então, é dessa minha mãe que eu lembro e que eu sinto orgulho. E que eu também herdei muito nessa parte de não deixar ninguém para trás, não largar a mão de ninguém e ajudar sem olhar a quem. Eu sou Dom Benedetto, peço que curta o vídeo e se inscreva no meu canal. Valeu!